Opa, bom dia, boa tarde. O nosso grupo basicamente ficou com internet no Brasil. Vamos falar como ela chegou, por que ela chegou, quando ela chegou, quem trouxe ela. Porém, antes a gente vai abordar uma introdução. Vamos apontar uma introdução sobre a internet. É o contexto, qual ela surgiu, por que ela surgiu, o que é, quem. E é isso. Então vamos pro próximo. Bom, bom, primeiro vamos entender o que seria a internet. Internet basicamente é uma rede, seria uma rede mundial que tem como objetivo interligar computadores, não só computadores, mas também pessoas, com o intuito de quê? De fornecer acesso a vários tipos de informações e também dar a gente a oportunidade de compartilhar informações. Por isso, ela é basicamente chamada de rede mundial. Por quê? Porque os computadores que interligam em si formam meio que uma teia. Daí vem esse nome, rede mundial. Agora vamos entender basicamente como a internet funciona. Vamos supor que você vai mandar uma mensagem, seja ela texto, multimídia, imagem, vídeos, música, o que for. Quando você envia essa mensagem, ela é meio que cortada em pedacinhos, pedacinhos entre aspas. Ela é cortada em pedacinhos e são enviados vários pedacinhos. Esses pedacinhos são o que vamos chamar de dados. O receptor ou o dispositivo que vai receber, ele vai saber como juntar esses pedacinhos e formar a mensagem idêntica à mensagem original. Entendeu? Bom, agora vamos para o próximo. E o próximo, basicamente, vamos falar um pouco sobre a história, contexto, principalmente o contexto histórico do nascimento da internet. Ela surgiu basicamente durante a Guerra Fria. Dois fatores principalmente impulsionaram a sua criação. O primeiro fator foi que, a, em 4 de outubro de 1957, a URSS meio que lança o Sputnik. Isso em 57. Então, por causa da corrida armamentista que estava acontecendo, a URSS meio que toma a frente, sai na frente. E os Estados Unidos se sentem muito inferiorizados, muito quebrados. Então, sabe o que eles fazem? Em um ano, cerca de um ano antes, pouca coisa, no início de 1958, eles decidem basicamente fundar a DARPA. Mas o que seria a DARPA? Para que serve a DARPA? DARPA basicamente é Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. Por quê? Por que criar a DARPA? O objetivo da DARPA, inicialmente, era manter a superioridade tecnológica dos Estados Unidos em relação ao URSS e também serviria para alertar contra os avanços tecnológicos dos adversários. Porém, esse objetivo veio evoluindo com o passar do tempo. O segundo fator que influenciou a criação da internet foi no dia 30 de outubro de 1961. A URSS, em um dos seus diversos testes de bomba, eles acabam detonando uma bomba. Mal sabia eles que essa bomba meio que entraria para a história como a bomba mais potente já detonada. Ela era centenas de vezes mais poderosa que qualquer bomba atômica que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial juntas. Então, os Estados Unidos meio que ficaram muito com medo, tipo, muito com medo. Por quê? Por que eles ficaram com medo? Basicamente porque todas as informações dos americanos eram tudo centralizado no Pentágono. Então, se acontecesse um ataque inimigo, correria basicamente risco de literalmente perder tudo. Então, um pouco tempo depois, a DARPA, em 1966, a DARPA basicamente planeja a criação de uma grande rede. Agora, para qual função seria, para que seria essa grande rede? É comunicação. Ela seria utilizada como uma forma mais tecnológica, mais avançada de tecnologia para a comunicação entre o exército e a base, entre as bases e o Pentágono, e a comunicação entre as bases e a comunicação das bases entre si. E também ela serviria para manter as informações seguras, visto que as informações elas não ficariam fixas em um único lugar, elas estariam constantes, estariam em caminhos constantes, lugares constantes. Bom, já chegamos basicamente a 1900,
1969, já no final, já iniciando a década de 70. Nesse ano, a tensão entre a URSS e os Estados Unidos da América de meio que diminui. Então, os militares permitem que os cientistas possam acessar a ARPANET. Mais tarde, acho que no mesmo ano, 1969, eles deram acesso para as universidades norte-americanas. Porém, só depois de 1974 eles passaram a liberar para a universidade de outros países. Inicialmente, em 1969, as instituições que tiveram acesso à ARPANET seria a SRI, Secretaria de Relações Internacionais, o C de Santa Bárbara, Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, a UCA seria a Universidade da Califórnia, Los Angeles, e a Universidade de Utah. Bom, e agora chegamos a 1983. Em 1983, o ARPANET basicamente ela já era grande demais para atender a apenas os requisitos de militares. Então a saída que os militares escolheram basicamente para resolver isso foi criar uma rede privativa que veio a se chamar MILNET. Ainda nos anos 80, a NSC, que é basicamente Fundação Nacional de Ciências, criou uma rede privativa para isso também, que seria a CSNet, que seria específica apenas para a comunidade científica. E como a IBM não podia ficar de fora, eles criaram também a BitNet, que era só para estudiosos de matérias não científicas. Com a junção destes e de outros, o nascimento destes e de outros, essas redes privativas receberam o nome de ARPA barra internet. Porém, com o passar do tempo, esse prefixo ARPA ele veio sumindo. Então, e só no caso ficou apenas internet, que é o que ainda utilizamos atualmente, o que mais vemos atualmente também. Bom, agora vamos chegar a algumas perguntas. A internet se tem ela tem um centro. Bom, a internet em si, ela não tem um centro. Ela não é governada por nenhum grupo, por ninguém. Não existe um grupo específico ou a conspiração que controle toda a internet, basicamente. Hoje, o que é a internet? Hoje, basicamente, é um conjunto de milhares de redes no mundo inteiro que são interligadas umas nas outras de maneira autônoma. É isso. O que essas redes têm em comum, no caso, seria a presença do protocolo IP. Seria por causa desse protocolo que permite com que elas possam se comunicar livremente umas com as outras. No caso, esse protocolo IP seria a língua ao qual elas se comunicam. Agora, nessa parte de caos da internet, vamos retornar a um acontecimento que aconteceu em 2016. Um cenário caótico, por exemplo. Em outubro de 2016, a empresa Design sofreu 3 ataques de negação de serviços, tudo no mesmo dia. E eles observaram que o ataque estava vindo de vários dispositivos infectados, que basicamente estavam formando uma botnet. A estrutura da Dyn ficou extremamente instável e chegou a cair em vários momentos no período aproximado de 10 horas. Você deve estar pensando, quem é Dyn? Nunca ouvi falar. Dyn basicamente é uma empresa que posso falar que eles ficam nos bastidores da internet. Eles cuidavam dos servidores de vários clientes fortes. O ponto é, com os servidores da Dyn caindo, caiu também os servidores de DNS de vários serviços grandes. Você deve estar pensando, mas nem conheço Dyn. Bom, a Dyn ela só cuidava dos servidores de DNS de algumas empresinhas e sites pequenos e pouco acessados como Amazon, PSN, Xbox Live, PayPal, Twitter, Reddit, Spotify e Netflix. Só isso de serviço. O ponto principal é, com os servidores da Dyn caindo, o servidor de DNS caindo, esses sites se tornaram literalmente inacessáveis. Porque você não. Eu acho que dificilmente você saberia o endereço IP direto de cada site, pá. Bom, boa tarde. Eu me chamo Luiz Carlos e antes de começar a apresentação, eu queria pedir desculpas caso em algum momento do vídeo minha voz falhe ou eu acabo cafungando o nariz, é porque eu estou muito doente, estou gripado. Eu espero que seja gripe, que não seja corona, mas
irrelevante só pra me desculpar se em algum momento eu fizer isso. Bom, eu fiquei com a parte de falar sobre internet do Brasil no século XX, ou seja, como surge, os primeiros provedores, que diabo foi Bitnet, que diabo foi o IG, essas coisas, essas paradas tudo aí, que vocês ficam tipo, quê? Que vocês não fazem ideia que existia, porque ninguém em sã consciência vai pesquisar isso, só no trabalho mesmo. É, eu vou explicar basicamente. Tentar explicar no caso. Bom, antes de começar, eu só queria trazer um ponto aqui que, tipo, eu não lembro onde eu vi, mas tinha um cara falando que os, algumas pessoas lá de fora, os gringos, como a gente chama, acha muito estranho no Brasil, por exemplo, ter famílias que acabam não tendo muito o que comer, mas tem internet. Para vocês terem noção do quão grande é a internet no Brasil. Por mais que vocês olhem, principalmente a gente que é da cidade pequena, olhe e fala, meu Deus, que internet horrível, que cocô de internet. Tipo, a internet no Brasil é muito grande e, e é tipo extremamente estranho isso para eles, para as pessoas de fora, por exemplo, é uma família não ter, às vezes, o que comer, mas ter internet. Tipo, pra gente é meio que normal, porque é a nossa realidade. Tipo, quase todo mundo, exceto pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, exceto não, porque eu não tenho esse conhecimento, mas pode ser que algumas tenham ainda acesso à internet. Mas quase todo o Brasil está conectado a essa internet. A internet, no caso. E, tipo, até mesmo em locais extremos, têm acesso à internet, ou tentaram pelo menos ter esse acesso à internet, mesmo sendo falho em alguns momentos, como foi o caso, eu não lembro a cidade, mas lá na região norte, no Amazonas, se eu não me engano, teve uma, um caso que foi basicamente mandaram satélites brasileiros, por mais que, por exemplo, no Brasil não existe base de lançamento de satélite, mas mandaram pequenos satélites brasileiros, dividido com outros satélites, mandaram para o espaço e, tipo, isso, as pessoas que estão nessas cidades pequenas lá da Amazonas podem ter uma antena de acesso que pega o sinal de um satélite que está em órbita da Terra, especificamente em órbita da região brasileira, da região amazônica, e isso pega e capta a internet para distribuir para as pessoas. E essa informação eu tirei do Space Today, que é um cara que faz vídeos pra internet e ele falou sobre isso no Flow Podcast. Mas sem fugir muito ao assunto, já fugi bastante. Voltando aqui à internet. Bom, internet no Brasil. O ano que surge. O ano que surge é muito difícil, foi muito difícil de eu encontrar, mas porque muitos sites colocavam uma coisa ou outra, outra coisa e assim por diante. Mas um que eu achei, que eu acho que é confiável, espero, se não for, me perdoe, foi do Eletronet, que ele disse que surge em 1981. Beleza, surge em 1981, mas como é que surge e tal? Ele surge para a internet chegar ao Brasil, primeiro vem pelo BitNet. O que foi o BitNet? O BitNet era uma rede que conectava conectava universidades. Basicamente, ao chegar ao Brasil, ele conectou a internet da universidade da cidade de Nova York, ou seja, a CUNY, até a Universidade de Yale, em Connecticut. Mas isso ele conectava ela por meio de um fio de cobre que ficava dentro de um submarino, ou seja,
eles puxaram um fio de cobre é, da cidade de Nova York até o Brasil, basicamente. É, a Fundação de Amparo do Estado de São Paulo, a FABESP, foi o primeiro lugar do Brasil a ter acesso à internet. Ou seja, a internet chegou primeiramente a, a questão de universidades em geral. Aí ele essa internet conectava a FABESP à Fermilab, que era um laboratório de pesquisas que era especializado no estudo de partículas atômicas e ficava lá em Illinois, uma cidade lá dos Estados Unidos. Bom, é, já em outro site que eu achei, ele diz que a internet chega ao Brasil em 1988, também através do BitNet, e que chega no mês de setembro de 1988, que ele conecta o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNS, que fica no Rio de Janeiro, com a Universidade de Maryland. Essa conexão foi de 9.600 bits por segundo, ou seja, é horrível, mas pra época é maravilha, ó, 500 mil megas na veia, 1 giga de internet. Aí, aí, aqui ele também é, traz os dados que fala que logo depois do Laboratório de Computação Científica Nacional, vem logo depois a FABESP, depois a ANASP, depois a USP, depois a Unicamp e a Unesp, e assim, tipo, por diante, degradativamente, é, como basicamente tudo no Brasil, primeiro se desenvolveu na região Sudeste e Sul, e depois foi se espalhando, mas, mas basicamente vocês olham e acham que foi basicamente rápido a questão de, chegou para a universidade, já vamos mandar logo para os brasileiros, para a sociedade. Não, isso demorou. Se for olhar pelo ano de. É, já vai um segundo. Se for olhar pela. Por de fato, a internet demorou para chegar até os brasileiros em mais ou menos, se não me falha a mente, eu devia ter a colinha aqui do lado. Demorou 14 anos pra chegar, 13, 14 anos pra chegar até a população. Aí, chegando na população, beleza. Chega na população mais ou menos de 1994. Ela começa a questão da expansão, ou seja, começa a sair da da região acadêmica e começa a ser comercializada. Com isso, a Embratel lança o serviço de internet comercial, ou seja, que aí começa a ter os provedores, mas isso foi em caráter experimental, ou seja, foi um teste e, e, e esse teste começou a ter internet primeira de 256 kbytes por segundo, onde mais ou menos 5.000, quer dizer, 5.000 usuários foram escolhidos para testar esse serviço. Aí, em 1995, esse serviço entra de fato em vigor no país e o Ministério da Comunicação decide
autorizar a exploração comercial, ou seja, é, fazendo que a internet se popularizasse cada vez mais e cada vez mais. Mas foi basicamente só um ano depois que, ou seja, em 1996, que começou de fato a lançarem, a ter o mercado de provedores. Ou seja, começou a ter os provedores. Eu vou passar aqui como a gente conhece. O IG, o UOL, o DGL. Aqui eu coloquei alguns de exemplos, mas basicamente eu vou explicar depois o que cada um quer dizer aqui. Basicamente o que foi? Devido é, devido a esse crescimento tão grande, pra vocês terem noção, em 1998 o Brasil estava em 19º lugar é, dos países que mais hosteavam no mundo. Ele basicamente do continente americano ele só ficava atrás dos Estados Unidos e Canadá, que é um pouco óbvio, porque pra época eram países de primeiro mundo. Com isso, eu vou aproveitar e explicar aqui essa questão dessas imagens. As primeiras, os primeiros provedores de internet e as pessoas que basicamente começaram a investir nessa questão da internet foram pessoas que estão correlacionadas a esses sites e provedores que a gente vê. Primeiro foi o Dorian Lacerda Guimarães, que ele, em junho de 1995, lançou o primeiro provedor de internet do Brasil, que foi a DGL, que era uma internet de escada, como todos já sabem, creio eu, que basicamente vinha aqui, tá muito baixa a qualidade, mas colocava a senha, o usuário e a senha, e você conseguia se conectar à internet. Depois disso, uma pessoa que também foi importante foi o Demi Jetscheko. É um pouco difícil de pronunciar, mas ele sempre esteve envolvido com a questão da internet no Brasil, porque ele basicamente, hoje em dia é, um segundo. Ele é o diretor do Nick BR, que é onde o professor passa uns vídeos aí pra gente, se eu não me engano. É o Nick BR, né? Eu acho que é o Nick BR. Mas ele basicamente é um dos pioneiros também na questão da internet. Logo depois vem o. é, Esses nomes são um pouco difíceis, então se eu pronunciar errado, me perdoe. Vem o Alexei Mandic, que ele foi um dos fundadores do IG, ou seja, é, o IG basicamente foi um marco muito grande porque foi um dos primeiros portais a oferecer internet de graça. Não tipo de graça, pô, só pegar o cabo do IG, mas ter acesso a um, um website de graça, tipo, entende? Vocês entenderam? É, e basicamente isso foi um marco na história. Aí vem Gil Torquato, que foi o do fundador do LoL, o UOL, quer dizer que LoL, o UOL, que que com que eles tipo ele sempre teve parceria com questão dos Estados Unidos, com empresas norte-americanas. Ou seja, ele fazia contatos com essas empresas e uma dessas empresas é a AOL, que na época era o maior provedor de internet do mundo.
Ou seja, o UOL é meio que com um pouco de parceria ali com a UOL, que da época era o maior provedor de internet do mundo. E, tipo, ele resolve em 1996 é, lançar o UOL e com isso ele faz com que as pessoas tenham mais acesso à internet. O UOL, eu não sei vocês, mas pra mim me lembra muito a Record, por causa da. Desculpa bater no microfone. Por causa da logo deles. Mas essa é uma curiosidade. Mas basicamente é isso. Eu queria poder falar durante mais tempo, mas meu tempo acabou e se eu não parar, eu vou tirar o tempo dos meus colegas. Mas eu espero que tenha dado de entender de como é que surge. Ah, só um tempo aqui. A Abranet, pra quem não sabe, ela é uma. Ela é muito presente na questão da história da internet, que ela surge. Ela é fundada em 1996. Ela não tem fins lucrativos e tem basicamente o maior, o seu foco principal é dar o apoio ao esforço brasileiro para as empresas provedoras, ou seja, ela ajuda o Brasil a se desenvolver na questão da internet. E a Abranet é a Associação Brasileira de Internet e é basicamente isso. Surge em 1996 para apoiar bastante os provedores, ou seja, trazer a internet, trazer as empresas de fora para o Brasil para mostrar, ó, aqui tem um mercado bom. Então, basicamente é isso. Essa foi a minha parte. Agora vocês vão ficar com o Matheus Lima, que ele vai falar aí sobre a internet no século que a gente vive, ou seja, em 1900, ó, a partir de 2000, ou seja, século 21, e é isso daí. Fiquem aí com a apresentação do Matheus e obrigado. Para falarmos da internet no século XXI no Brasil, iremos falar sobre o Grupo Globo, a União Estados Unidos e América Latina, o Orkut, que foi a primeira rede social a se popularizar nacionalmente, e a Vivo. Primeiramente, no ano de 2000, foi quando começou a se ter as primeiras conexões de banda larga no Brasil. No ano de 2003, o Grupo Globo lançou seu site, que é o Globo.com, que se popularizou bastante com suas seções de profissões e jornalismo. Atualmente, o site Globo.com faz bastante sucesso devido às suas seções G1, GE, Globoplay e TechTudo, onde G1 é a sua seção de notícias, GE é a sua seção de esportes, Globoplay, que é onde é exibido diversas novelas, séries e filmes, e TechTudo, onde tem diversas notícias sobre tecnologia. No ano de 2003, também houve outro acontecimento marcante, que foi a conexão entre os Estados Unidos e a América Latina, onde passou a se ter a troca de tráfego entre as duas redes. No ano de 2004, a Google criou o Orkut, que foi a primeira rede social a se popularizar nacionalmente no Brasil e que ganhou bastante popularidade e se tornou a mais utilizada durante muitos anos. No ano de 2004, também foi quando a Vivo criou a primeira conexão de rede móvel utilizando o 3G. Agora iremos falar sobre o YouTube, a Netflix, o Facebook, redes sociais em geral e as utilidades da internet no contexto atual. Em 2010 foi quando o YouTube começou a ganhar bastante popularidade no Brasil,
onde podemos destacar os canais de jogos e de vlogs que começaram a surgir nessa mesma época. Em 2011, teve o início das operações da Netflix no Brasil, e no decorrer dos anos foi ganhando cada vez mais popularidade. Em 2012, o Facebook conseguiu ultrapassar o Orkut e passou a ser a rede social mais usada no Brasil. Em 2012, foi quando o canal Não Faz Sentido alcançou a marca de 1 milhão de inscritos no YouTube. Atualmente, o canal tem o mesmo nome que seu fundador, que é Felipe Neto. No decorrer dos anos, esses mesmos serviços que foram anteriormente citados foram ganhando cada vez mais espaço e popularidade. Atualmente, as redes sociais são bastante utilizadas tanto por jovens quanto por adultos e podemos citar o Instagram, Facebook e o Twitter e o WhatsApp. A Netflix atualmente é muito utilizada e é o principal site para poder assistir séries, filmes e desenhos. O YouTube atualmente é o maior site para podermos ver vídeos, onde podemos destacar o canal Whindersson Nunes, que conta com mais de 40 milhões de seguidores. No contexto atual do Brasil, as pessoas utilizam bastante a internet, podendo citar como o principal meio de comunicação à distância, como uma forma bastante eficaz de ficarmos informados, acessando sites de notícia. Também é um local em que podemos aprender bastante coisas, como por exemplo uma receita de alguma comida ou algum tutorial de algo que precisamos fazer. No meio profissional também é bastante utilizado, onde podemos utilizar para enviar currículos, se comunicar com alguma empresa ou até mesmo entrar em alguma reunião. A internet também é um local bastante rico no meio educacional, onde podemos aprender diversos conteúdos diferentes. A internet também pode ser utilizada em outros diversos casos, como por exemplo para pagar uma conta. No contexto atual de pandemia em que estamos vivendo, a internet também tem se mostrado bastante útil, onde tem sido bastante eficaz para estudantes e para outros profissionais, onde podemos citar as aulas que estão sendo transmitidas pela internet para os estudantes e reuniões que são feitas entre empresários,